pessoal, tudo bem? Sou Camila, do curso de Gestão e Recursos Humanos, aqui da FANOL, Norte Shopping. Bom, estou aqui para apresentar para vocês os resultados da nossa disciplina de Práticas em Negociação do nosso professor Márcio Gondim. Esse projeto ele foi elaborado para ser aplicado nos dias 7 e 9 de maio, no Colégio Ilza Diogo. Bom, primeiramente a gente verificou e sondou, juntamente com o diretor da escola, quais seriam as reais necessidades dos alunos com relação ao tema e se havia interesse do mesmo em aplicar essa oficina. A gente teve boas expectativas com relação à aplicação do projeto e boa aceitação. E assim, partindo desse princípio, a gente pôde verificar e já voltar o nosso conteúdo de práticas em negociação para os alunos do segundo e do terceiro ano. Foram escolhidos os alunos do segundo e do terceiro ano exatamente por quê? Porque assim, a gente já quis focar o mercado de trabalho, que a gente utiliza muito práticas de negociação, a negociação em si, no mercado de trabalho. Ou seja, não somente para resolução de conflitos, ou para reter clientes, ou para satisfazer clientes com relação ao mercado. Mas a gente utiliza a negociação em tudo que fizemos. E foi exatamente isso que a gente tentou transparecer para os alunos que estavam ali no local. Bom, essa oficina ela foi projetada para 40 pessoas em cada dia, e totalizando 80 pessoas nos 2 dias. Mas assim, foi elaborada com esse intuito. E a gente aplicou toda essa oficina, bastante rica, bastante interativa. A gente tentou ao máximo puxar o que seria bastante interessante para eles, que seria um público jovem, um público do segundo e do terceiro ano, que já estavam muito com essa noção de mercado de trabalho e ensino superior. Então tudo isso foi planejado com foco neles, no que eles queriam alcançar com isso. Então os nossos resultados eles foram bastante produtivos e com certeza foram bastante positivos. Antes da oficina começar, na verdade, tem um contraponto, porque a gente realizou uma entrevista com 3 pessoas, certo? E aí a gente, para pegar quais eram as expectativas dessas pessoas. Depois da nossa oficina, pegamos mais 3 pessoas e realizamos uma entrevista com elas para saber quais foram, se essas expectativas foram correspondidas. E a gente realmente nós tivemos um resultado muito bom, sabendo que tudo foi passado como a gente queria e da maneira como era para ser. Bom dia, meu nome é Jara. Então, eu vim aqui para falar do que eu espero assistir nessa aula. Eu acredito que seja uma aula mais prática, né, como ela já me orientou, que a gente vai aprender um pouco na prática o que é negociar, o que é interagir com as pessoas, como se comunicar, como expressar o que a gente deseja, o que a gente quer, e também saber das pessoas, se elas estão sendo honestas conosco ou se é uma enrolação. Então é basicamente isso que eu acho que nós vamos aprender nessa manhã. Como interagir com as pessoas, em vender e comprar, negociar basicamente. Bom dia, meu nome é Ana Carolina. Nessa palestra eu quero ter um bom desempenho, eu quero aprender mais e mais com os negócios e aprender como negociar com empresas. Bom dia, meu nome é Israel. Em relação à palestra, as minhas expectativas é que eu possa melhorar meu aprendizado em relação às negociações para o mercado de trabalho. Então a gente verificou quais seriam as necessidades deles, né? E tendo em vista toda essa verificação, todo esse estudo, essa prioridade em saber o que era que realmente seria necessário aplicar naqueles dias, a gente fez uma oficina com o intuito de não deixar um cara bastante sério. Não colocamos como uma palestra, mas como uma oficina sobre práticas de negociação. E aí todos quiseram participar, foi bastante interessante. Então, na aplicação do projeto, a gente primeiramente se apresentou, chegamos no horário, apresentamos a equipe e
todos receberam uma lista de presença, onde todos anotaram seu nome e a gente já nos apresentamos, explicamos um pouco o que seria abordado, explicamos o cronograma, o que seria aplicado no dia. Aí após todo esse processo a gente aplicamos o filme, eles assistiram o filme e foi bastante produtivo, porque o filme, o nome já dizia, O Negociador. Então assim, não seria uma coisa muito de assustar. Então, no filme, o protagonista teria que negociar. E naquele processo de negociação do protagonista, a gente pôde absorver vários conteúdos do que a gente ia abordar no dia. Então ali a gente começou a puxar deles o que é que realmente a gente iria abordar e o que é que a gente queria, qual era o objetivo da nossa palestra, da nossa oficina que a gente iria aplicar. Então a gente interagiu com eles, conseguimos absorver o máximo o que eles entenderam, a percepção deles sobre o filme. Assim, foi bastante interessante, bastante produtivo. Após o filme e após as reações deles sobre o filme e tudo que eles perceberam diante do filme, a gente aplicou a palestra. Não de uma maneira séria, mas de uma maneira interativa, claro, com todos os conteúdos necessários, o que é negociação, para que serve a negociação. E aí eles começaram a entender um pouco do que seria abordado. E entender que a negociação, ela não somente está presente em um conflito, mas em tudo que a gente vai fazer. Tudo que a gente faz no dia a dia, no cotidiano, tudo a gente negocia. E a gente apresentou para eles os pontos positivos, os pontos que muitas vezes a gente perde, muitas vezes a gente ganha, mas a gente tem que aprender a ter habilidade com relação a essa competência. E isso vai agregar os nossos valores e isso vai agregar o nosso potencial profissional. Acredito que tudo isso foi assimilado por eles, acredito que tudo isso foi absorvido por cada um deles, porque a gente tentou trazer um projeto bastante dinâmico, um projeto que fosse diferente. Tanto que, como foi citado pelo próprio professor Márcio, que seria apresentado um filme e a partir daquele filme seriam extraídos o conteúdo em si, a gente procurou e verificou um filme bastante embasado e deu para a gente extrair bastante assunto com relação a ele. Depois da palestra, nós tivemos um momento de dinâmica, onde foi apresentado para eles um quebra-cabeça, onde eles teriam que montar. O intuito dessa dinâmica seria eles perceberem que eles teriam que negociar com as outras equipes, porque o quebra-cabeça deles estaria incompleto. Aí, tendo em vista que estaria incompleto, a intenção seria eles saírem da equipe deles para ir negociar com as outras equipes e sentirem como é o processo de negociação. Que muitas vezes você vai atrás de negociar com uma pessoa, ou com uma equipe, ou com um coordenador, ou com o teu supervisor, ou seja, aí então a gente tentou mostrar para eles como o processo na prática em si, e aí logo eles já identificaram que estava faltando peça, e então conseguiram alcançar o objetivo, que seria a montagem do retângulo. Bom, após a dinâmica, a gente realizou um processo de avaliação, eles avaliando a equipe, né? Nós que estaríamos ali realizando todo o processo, aplicando para ele toda a oficina. Então, depois do processo de avaliação, em que eles puderam expressar quais foram suas expectativas, se foram realmente alcançadas mediante ao que foi apresentado na oficina, e os resultados foram magníficos, foram muito bons, né? A gente identificou que muitas foram as necessidades deles, mas que a maioria delas foram supridas, e o que a gente queria passar realmente foi transmitido de maneira clara, e o objetivo foi entendido por todos que estavam ali naquele dia. E assim, realmente essa foi a intenção foi transmitir algo para eles, um conteúdo bastante interessante, bastante importante, de uma maneira clara,
de uma maneira bem esboçada, de uma maneira bem criativa. Após o processo de avaliação, a gente realizou um coffee break, onde todos puderam se confraternizar e, assim, e realizar todo o processo de confraternização. Essa aula das práticas de negociações foi muito interessante, cumpriu totalmente as expectativas, teve dinâmica, teve aula, teve a teoria e teve na prática também, porque além de assistirmos, né, uma palestra que falava sobre o assunto, os alunos em si demonstraram com as atitudes o que é negociar. A equipe interagiu super bem, foram negociando entre si para demonstrar um projeto melhor para todos nós. Gostaria de parabenizar a equipe, todos foram bastante profissionais. Em relação à palestra, minhas expectativas foram alcançadas. Posso afirmar que vou sair daqui hoje com bastante informação sobre negociações, como fazer, como reagir em relação a problemas que eu tenho que resolver, e é isso. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer por essa oportunidade riquíssima, essa oportunidade muito bacana, que é de crescer juntamente com os alunos da Escola Ilza Diogo, com a oportunidade da Faculdade FANOL. Assim, realmente são experiências que vivemos na prática, e somente vivendo é que a gente aprende. Então, tudo isso que a gente elaborou, que a gente aplicou, tudo isso foi para o nosso crescimento profissional e, com certeza, foi refletido tanto os nossos, as pessoas com quem a gente trabalhou aprenderam, quanto nós, da nossa equipe do Grupo FANOL. Então, assim, foi bastante produtivo, foi bastante interessante. E, com certeza, vocês vão adorar esse material está muito bacana, muito cheio de conteúdo riquíssimo. Obrigada pela atenção e desejo a todos um excelente dia.